Oi, gente! Hoje o nosso aulão tá diferente, vai ser um maquiando cliente real, oficial. Essa daí é a Duda, eu maquiei ela para aniversário dela de 15 anos, foi uma festinha simples que ela fez. E ela não queria deixar a peça em branco, ela veio fazer a maquiagem. E ela que me pediu uma proposta mais simples, mais clássica, ela não gosta de nada muito forte, nada muito cheguei. Então, eu filmei a maquiagem para vocês, uma maquiagem bem cliente mesmo, tá? E aí, gente, eu vou mostrar todo o passo a passo. Eu comecei limpando a pele dela com o tônico, usei o tônico, na verdade eu usei água micelar da Beyond. E depois eu já vim com o fixador da Oshi. E, gente, entre um produto e outro, eu sempre espero secar, né? Eu espalho bem o produto para absorver, porque nos meus atendimentos eu prezo muita durabilidade da maquiagem. Acho muito importante, né? Até no final eu mostrei aí a maquiagem, ela deu uma lacrimejada e a maquiagem não abre. Então, a minha preparação de pele é bem potente. E aí, depois, ó, eu vim com uma bruma da MAC. Eu não lembro o nome dela, mas é uma bruma que hidrata também, potencializa a fixação da maquiagem. Então, eu uso essas duas brumas aí e espalho e deixo secar as duas. De hidratante, eu usei o da Nivea, que é para todo tipo de pele. Apesar da minha cliente ter a pele mais sequinha, é uma pele mista a seca, como o tempo tá mais frio, então ela tava mais ressecada a pele dela, então apliquei uma camada generosa aí de hidratante, mas é um nutritivo, que ele não deixa a pele nem muito oleosa, nem nada. Eu espalho bastante, aí eu uso o pincel Duo Fiber. E eu gosto de usar o sérum na zona T do rosto, na região que é mais crítica, né? Que precisa de uma hidratação mais profunda. Então, por a pele dela ser mais sequinha, eu vim com esse sérum para hidratar mais essa região, que é onde a base normalmente abre mais, né? Abaixo do olho, no centro da testa, no nariz. Sempre a base começa a abrir aí. Então, eu reforço a hidratação neste lugar. Eu usei a blindagem da The Secret Makeup. Como a pele dela é mais sequinha, eu usei direto na pele a blindagem, porque a blindagem era um pouquinho oleosa, então em peles mais secas eu gosto de usar direto na pele. E eu vou aplicando assim, dando essas batidinhas aí, porque pra blindagem grudar mesmo na pele, fixar na pele. E, gente, essa blindagem é muito boa, a maquiagem fica super resistente. E depois da blindagem, eu gosto de vir com uma camada bem fina do corretivo da Maquiê. Gente, esse corretivo era muito resistente e eu aplico também só na zona T do rosto, que é onde a base abre mais fácil. E é uma camada bem fininha, eu acho que nem dá pra vocês perceber direito aí no vídeo, porque é só uma camada fina pra não abrir mesmo a base, pra dar uma resistência maior, porque ele é um corretivo camuflagem, né? Então, a camuflagem, os corretivos mais grossos são bons pra isso. Ela tava com uma espinha mais avermelhada ali na região da boca, então eu vim com corretivo verde. E base, gente, eu usei a base da Alice Academy nela, misturei duas cores para dar a tonalidade dela. Então, eu aplico primeiro com o pincel língua de gato e depois eu espalho com a esponjinha. No vídeo, gente, eu não percebi, a imagem não tava tão boa. Nesse primeiro vídeo da pele, depois no olho eu arrumei a imagem. Então, ela tava meio estourando, né? A luz ficou meio estourada. Então, vocês relevem aí. Depois, na parte do olho, vocês vão ver que a imagem tá certinha, a cor da base tá certinha no tom dela. E aí, gente, na hora que vocês forem aplicar a base, passa uma camada bem fina, não coloca muito base, porque quanto mais base você colocar, maior a chance da sua base craquelar, sair. Então, tem gente que acha que tem que colocar muita base pra maquiagem durar, né? Só que não, gente, é o contrário. Tem que fazer uma camada bem fina aí de base. Por isso que eu gosto de vir com os pincel língua de gato, porque ele espalha melhor e eu consigo ver se eu tô colocando muita base ou não. E depois eu vim com a esponjinha, essa esponjinha aí da Imagic. Pensa numa esponja boa e barata, gente, é essa. E eu uso a minha esponjinha úmida, sempre úmida, não gosto de usar esponjinha seca. Acho que é mais uma questão de gosto mesmo, né? Eu gosto dela úmida. E aí eu espalho bem, ó, gente, leva pra orelha, desce base até no pescoço pra igualar. Não se esqueçam desses detalhes, porque depois dá uma diferença, né? E senão, às vezes, fica um buraco ali de base, não fica legal. E aí, nessa região, eu vim com uma segunda camadinha para cobrir mais, mas sempre uma camada mais fina. E outro detalhe importante é você descer a base até o colo, se precisar.
Ela, como tem o colo bem mais branco, eu desci a base até o colo, até onde vai a blusa dela, né? Então, não se esqueçam disso, gente, pra ficar tudo igualado, porque senão dá uma diferença depois nas fotos. Então, a gente desce a base ali toda no colo. Enfim, dou os acabamentos na base, né? Agora, a parte de iluminação. Corretivo eu usei da Catarina Hill by Prulessa. Vocês sabem que é o meu queridinho. E faço aquela iluminação de triângulo invertido. Eu amo essa iluminação. E pro formato de rosto da minha cliente, foi a iluminação ideal. Porque para dar uma alongada no rosto dela, ela tem um rostinho mais quadrado, redondinho ali. Então, eu queria dar uma alongada mais e essa iluminação é ótima para alongar o rosto. E aí, eu aplico e depois venho com a esponjinha dando as batidinhas também para espalhar. E o corretivo eu uso um tom, até 2 tons mais claros do que a base. Só que só mais nessa região mesmo. E eu gosto dessa região bem iluminada, bem mais clara. Eu acho que fica lindo. E aí, eu vou dando os acabamentos aí com a esponjinha mesmo. E agora, gente, eu vou vir fazendo a iluminação na zona T do rosto. Eu ilumino o centro da testa, centro do nariz e o queixo. E volto lá com a esponjinha. Eu demoro em média, gente, 1 hora pra fazer maquiagem. Dependendo da maquiagem, se eu tiver, assim, mais tranquila, até 1h15. Eu não faço nada correndo. Na verdade, eu sou devagar até hoje pra fazer maquiagem. Então, como vocês podem ver, eu gosto de dar os acabamentos, eu gosto de deixar com os acabamentos bem certinho. E aí, eu vim fazendo a parte do contorno. Eu usei o corretivo da Maquier, a cor, se eu não me engano, é a Ebony. E eu dou essas batidinhas aí com o pincel. E eu deixo o contorno um pouquinho mais marcado, mas depois eu desmarco com a esponjinha. No final, vocês vão ver que a pele fica com um resultado lindo, lindo, lindo. E nela eu apliquei bem ali no maxilar, na mandíbula do rosto dela, pra deixar bem marcadinho. Porque o formato do rosto dela pedia esse tipo de contorno. Cada formato de rosto, gente, é um tipo de contorno. O contorno não é universal, não é para todo mundo. Então, eu analiso ali na hora o formato de rosto da minha cliente para decidir qual contorno vai ficar melhor. Eu aplico um pouquinho ali na raiz do cabelo também. Essa parte a gente volta com a sombra natural, né, da pele e tudo mais. Para fazer o nariz, eu troco de pincel. Pego um pincel chanfrado, mais fininho. E eu gosto de fazer o contorno do nariz também um pouquinho mais marcado, mas depois eu desmarco. E eu amo fazer contorno de nariz, gente. Eu acho que fica lindo, lindo, lindo. E pra dar aquela modelada no nariz, né? E agora eu vou vir com o contorno em pó. Então, depois do contorno em creme, eu venho com o contorno em pó pra tá selando a pele. Eu usei a paletinha da Boca Rosa. Eu uso ela pra contorno, minha preferida. E vocês percebam que eu deixo o contorno ali bem marcado, mas depois eu volto pra desmarcar. É assim mesmo, gente, maquiagem só fica boa mesmo no final, né? Olha lá, eu já vim com a esponjinha desmarcando tudo. E eu uso a mesma esponjinha que tá com base, gente. Na verdade, é até melhor, porque aí a esponjinha fica como se fosse uma borrachinha, né? Porque tem a sujeirinha de base ali, dá pra gente limpar tudo. Vocês podem ver que a luz tá meio estourada, né, gente? Mas depois vocês vão ver melhor o resultado. Iluminador, o da Prulessa. Em cliente eu não uso tanto iluminador assim. Ainda mais essa cliente que ela queria uma make mais clássica, né? Nada muito marcado. Então, eu fiz ali uma iluminação mais moderada. Porque depois eu venho com blush, o pó e o iluminador some quase todo. E eu vejo o que a cliente pede, né, gente? Eu vejo pelo estilo da cliente, se ela gosta de uma coisa mais marcada ou não. Acho muito importante a gente olhar isso. O blush eu usei o da MAC, se eu não me engano é o Gently da MAC. E eu deixo ele bem rosinha, essa cor fica linda no tom de pele dela, um rosadinho. E ele tem uma cintilância, esse blush. Então, ele mistura muito bem ali com o iluminador, com o contorno. E depois eu venho selando a pele, gente. Antes de selar, lembra sempre de tirar a marcação ali abaixo do olho, onde tiver as linhas marcadas. Abaixo do olho ali, eu usei o pozinho da Playboy, o número 1. Porque eu gosto de deixar mais branco abaixo do olho, um pouquinho mais claro, né, na verdade. Então, eu uso o pozinho mais claro e no resto do rosto eu uso um pó da cor da pele dela. E aí, no resto do rosto, eu usei o pozinho da Payot,
O Crepúsculo, eu acho que é a cor 2, é aquele que tem uns brilhozinhos no pó. E aí eu usei esse pó no rosto dela, aplico todo no rosto dela. E abaixo do olho eu deixo mais claro mesmo, pra gente não perder aquela iluminação que a gente fez. E, gente, não se esqueçam do pó até o pescoço, até o colo. Você aplicou base ali, então a gente tem que selar, porque senão depois vai manchar toda a roupa da sua cliente. Então, a gente desce o pó tudo ali. E aí, eu vim com o pó compacto da Bruna Tavares. E abaixo do olho eu uso um mais claro também, e no resto do rosto um dos que seja do tom da pele dela. Gente, pouco pó, hein? Não usa muito pó compacto, é pouquíssimo mesmo, assim. Eu dou uma encostadinha no pincel, porque senão o pó, ele marca demais a pele, né? Deixa a pele muito pesada. E agora vamos para nossa parte do olho. E olha só, a imagem já melhorou, né? Vocês podem ver a pele dela, a cor real que tá aí. E no olho eu vim com o corretivo da Catarina Hill, com da Brilessa. Eu uso ele como base para fazer o nosso esfumado. E gente, tem que deixar essa parte bem uniforme aí da pálpebra. E ela pediu um esfumado bem clássico, a gente decidiu esse esfumado juntas, como que seria. Então, eu começo ali com um tomzinho de marrom mais quente. Como eu já tinha decidido que eu iria usar um brilho dourado, eu vim com os marrons mais quentes para combinar, né, com a cor do brilho. Então, eu faço ali o esfumado. E é um esfumado mais glam, sem marcação, então não deixo ele muito marcado. E eu vou alongando ele ali no final da maquiagem. Vou puxando, dando aquela alongadinha, mas não é um alongado muito marcado não, gente. Só para deixar um olho mais glam mesmo, quente, eu tinha visto essa foto. E esse olho valoriza muito o formato do olho dela. E aí eu começo com a primeira sombra, fazendo nesse formato, levando ali a sombra para fora, alongando. E depois eu vou vir com uma segunda sombra mais escura, seguindo nesse mesmo formato. A paleta que eu estou usando é a da Jaclyn Hill, da Murphy. E os pincéis que eu uso, gente, ou é Florenza ou é Fandi. E a numeração não sei certinho, mas é um desses dois. E eu gosto muito desse pincel. E aí, gente, eu venho com a terceira sombra, usei um marrom um pouquinho mais escuro. E fiz esse mesmo formato, alongando ele mais. E eu vou escurecendo para dar mais profundidade nesse olho. Então, esse daí é o meu esfumado que eu fiz sem marcação nela. E eu acho que ficou lindo, 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 gente. Eu amo esse tipo de olho, esse tipo de formato, assim. A cliente pediu para não usar preto e eu respeitei isso, claro, né? Ela não queria nada preto. Então, nem um marrom muito escuro, né? Porque senão não adianta nada. Então, eu deixei nesses tons de marrons aí mais claro mesmo. E eu continuei escurecendo aí. Eu não sei se eu usei 3 tons de marrom ou 4, agora eu não me lembro. Eu acho que eu usei 4 tons de marrom. E eu usei esse último aí pra deixar um pouquinho mais escuro, porque era um olho pra noite, né? Então, é aquela coisa, a gente tem como deixar mais escuro sem usar a cor preta, né? E sem usar um marrom parecido com preto, porque senão não adianta nada. E, gente, olha só, vai criando profundidade, olha como que vai ficando lindo o olho, como vai ficando lindo o esfumado e vai marcando com o côncavo dela. E no centro do olho, no centro da pálpebra, né, eu vim com uma sombra cintilante, eu usei 2, eu misturei um tom de champanhe, um tom mais de douradinho. E eu fui aplicando com um pincel de esfumar. Isso eu usei antes de aplicar o brilho, né, eu gosto de vir com essas sombras antes de aplicar o brilho. E fica lindo, gente. Com o pincel de esfumar, a gente tem que ir esfumando essa sombra, porque senão ela fica marcada, como se a gente estivesse fazendo esfumado. Então, olha lá, eu vou esfumando toda essa sombra ali para misturar com o nosso esfumado marrom, para a sombra não ficar com aquela divisão nem nada, né? E aí eu vou indo com a sombra dando umas batidinhas ali. Eu acho que só assim já ficaria lindo, né, gente? Nem precisaria vir com brilho nem nada. Pro dia, só assim, já fica muito lindo. Eu volto com o pincel ali marrom do esfumado para dar um acabamento. E no cantinho interno, gente, eu vim com uma sombra opaca. Ela é uma sombra branca, opaca. Não é branca, é tipo é uma cor mais clara, quase um branco, mas não chega a ser branco, não. E eu apliquei ali no cantinho interno.
E agora eu venho com o brilho, eu usei um brilho bem fininho, ele é aquelas asinhas de borboleta. E eu peguei mais pro tom de douradinho, então eu aplico a cola primeiro. Eu já tenho vídeo aqui meu ensinando vocês a colar brilho, depois vocês dão uma olhadinha aí como que eu faço pra colar esse brilho. Eu usei a colinha da Nath Capelo e mesma coisa, gente, pincelzinho de esfumar, o segredo é você tá esfumando o brilho, esfumando a cola, tudo. E eu vim com o brilho ali, concentro ele no centro primeiro. E depois o que sobra, eu vou levando para as bordinhas do nosso esfumado. E olha que lindo que vai ficando, né? Gente, infelizmente a parte do olho de baixo não gravou depois que eu fui ver. Mas dá pra vocês verem, embaixo do olho eu fiz só a mesma coisa, só usei o que eu usei em cima mesmo. E cai os brilhos, ó, como a pele tá bem selada, não tem problema, não cola embaixo, o brilho não gruda na pele, nem nada. E, gente, olha só, eu já tinha colado os cílios, fiz um delineado ali só na raiz mesmo, pra gente tampar os cílios ali, pra não ficar a marcação, pra deixar bem claro mesmo esse olho bem clean. E eu fui fazendo a sobrancelha dela. Na sobrancelha eu usei a pastinha da Nath Capelo, é a cor médio. E ela tem o cabelo loiro, então eu não deixei a sobrancelha muito marcada. E ela nem gosta também da sobrancelha muito marcada. Então primeiro eu só preenchi ela ali, não deixei aquele super desenhado. Foi mais uma preenchida mesmo que eu dei na sobrancelha. E depois eu vim com um gelzinho, usei um gelzinho mais claro pra cabelo loiro, esse gelzinho da Ruby Rose. Maravilhoso, gente, esse gel pra sobrancelha. Eu penteo ela toda, olha como que fica lindo o acabamento desse gel. E o batom, gente, a minha cliente queria um batom, ela não gosta de cor muito chamativa e nem um nude muito clarinho apagado, né? Então eu usei esse daí, eu misturei dois batons da Letícia de Paula, eu não me lembro a cor, mas eu fiz nesse tom mais de rosa, queimado, assim. E ela gostou muito dessa cor de batom, foi o que ela queria, assim, nesses tons. E, gente, olha que linda que fica o acabamento dessa maquiagem. Nossa, eu amei demais essa maquiagem. Achei que combinou demais com ela. Pra finalizar, eu vim com a bruma fixadora. E depois eu vim secando, né, a pele. Eu aplico bastante bruma, deixo toda molhada. E esse é o resultado final da maquiagem. Olha que lindo que ficou. Usei uns cílios médios aí, um mais pequenininho. E detalhe, gente, no final, olha só, ela deu uma lacrimejada na hora que ela foi colocar a lente. E olha só, não abriu. Eu esqueci de filmar a finalizada, mas eu tirei algumas fotos. E esse foi o resultado final, gente. Olha que linda que ficou. Eu amei esse resultado. Vocês gostaram? E é isso, gente. Até o nosso próximo aulão. Um beijo e até mais.